Olá pessoal, meu nome é Amábile e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer a configuração do meu caderno de leitura. E se você já foi inscrito no canal, você já deve ter notado que esse caderno aí, na verdade, é o meu bullet journal. E eu escolhi ele por um motivo bem simples. Particularmente, eu não queria comprar um caderno novo só para isso, já que a minha intenção é só monitorar o quanto eu tô lendo. Não vai ter resenha nem informações muito detalhadas dos livros e mangás que eu pretendo ler. E como o meu intuito era só monitorar, eu fiz ele bem minimalista. Apesar de ter decorações em todas as páginas, elas também não são impossíveis de serem replicadas. E como eu não tinha feito nada desse estilo até agora, eu fui procurar saber com quem já era entendida do assunto. Eu assisti o vídeo da Mari Torres. E os cadernos dela, gente, são perfeitos. Não é à toa que os vídeos dela bombam bastante. Enfim, depois dessa breve explicação, vamos falar um pouco sobre essa decoração que eu tô fazendo. Esses dias eu fiz uma faxina na minha mesa do escritório. Ela estava muito bagunçada e tinha muito papel acumulado. E eu achei esse papel aí todo bonitinho e eu pensei em usar ele nessa decoração. Ele estava no meio de umas coisas que eu tinha separado para jogar no lixo. Mas eu decidi olhar melhor e eu vi que tinha umas coisas bem bonitas ali no meio. E como todo caderno tá seguindo um certo padrão de cor, eu decidi usar a mesma paleta nessa parte aí de leitura. E eu não me arrependo, ficou bem bonito. A única coisa que eu mudaria agora seria as últimas 3 páginas finais, que eu acho que eu já tava cansada já de decorar, e eu decidi fazer tudo igual. Não ficou feio, só ficou repetitivo. Pelo menos deu a sensação de continuidade, já que as 3 páginas falam sobre a mesma coisa. Enfim, para completar a decoração dessa página, eu decidi colocar washi tape e algumas figurinhas. E esse conjunto de washi tapes eu vou estar usando eles em quase todas as páginas. Eu percebi que essa combinação ficava bonita e funcionava muito bem, então eu não me esforcei muito para criar novas combinações de washi tape. Hora do recado, pessoal! Não esquece de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos ainda esse ano. Não esquece também de curtir e se você quiser me acompanhar mais de perto, tem as minhas redes sociais na descrição do vídeo. E para cobrir alguns espaços que eu estava achando meio vazios, eu coloquei essa figurinha aí, que na verdade é um pedaço de washi tape que eu tenho, só que como tudo é quadriculado, fica muito fácil de você cortar e deixar do jeito que você quer. Então cortei ela da washi tape, cortei no meio e botei aí. E como o espaço desse papel é meio pequeno, eu decidi dar uma economizada na quantidade de letras que eu ia colocar aí. Só que eu fui dar uma pesquisada e eu vi que só escrever Weary Journal estava errado, tem que ter aquele ing ali no final. Eu senti que esse daqui pode ser um pouco polêmico pela quantidade de mangás que eu pretendo ler no ano que vem. Esse é basicamente o meu principal foco de leitura, que são os mangás. Eu simplesmente adoro e eu faço isso desde que eu era mais nova. A decoração dessa página ficou bem simples e não tem muito segredo. Eu fiz a mesma decoração com as fitas, coloquei também letras douradas e 2 papeizinhos decorativos ali, naquela parte que tem caderno inteligente escrito. Na hora da edição, uma das coisas que eu mais me perguntei foi o quanto exatamente vocês iriam querer ver eu colando essas letras aí, porque foram muitas, já que eu fiz isso em todas as páginas. Eu gosto de fazer lettering, mas eu devo confessar que às vezes fica simplesmente terrível, só que às vezes eu acabo perdendo tudo que eu já fiz na página por conta do lettering mal feito. Aí eu comprei essas cartelas de adesivo e elas são as minhas maiores aliadas no mundo do journaling. Uma das pequenas metas que eu tenho pro ano que vem é melhorar um pouco a minha letra. Eu sinto que ela é muito desigual e isso dá a sensação de que ela é toda bagunçada. Nessa parte eu queria muito fazer uma tabela para acompanhar o quanto exatamente eu li durante o ano. E esse tipo de tabela funciona super bem para mim e desde que eu comecei no mundo do journaling, que eu venho usando essas tabelas para poder monitorar diferentes coisas na minha vida.
Só que eu acabei me deparando com alguns problemas. O primeiro deles é que essa folha é muito pequena. O segundo é que eu queria respeitar os pontilhados que tinha nela. E o terceiro foi que só coube 20 dias na primeira página. Apesar disso, eu decidi ser mais otimista e só fazer o restante no outro lado da folha. E realmente deu certo e eu gostei de como ficou no final. Não sei se vocês repararam, mas teve uma parte que eu acabei pegando o espaço em branco da folha. E para consertar isso, eu peguei uma canetinha cinza que eu tinha por aqui e fiz os pontilhados seguindo a ordem que já tinha no papel. E no final acabou ficando mais natural do que eu estava esperando. Nessa parte eu queria colocar uma fita diferente, só que essa daí por algum motivo não combinou tanto, acabei tirando ela e colocando uma outra. No final das contas ficou bem melhor. Nessa outra parte, como eu tinha um pouco mais de espaço, eu decidi fazer mais algumas decorações nela. Coloquei alguns papéis diferentes, washi tape e figurinhas também. E no restante do espaço que sobrou, eu destinei a 2 perguntas que eu gostaria de saber a resposta no final do ano. Que no caso, as perguntas são: em que mês eu li mais? E por quantos dias eu mantive o ritmo de leitura? Eu tentei pensar em mais perguntas criativas, mas eu não consegui, então ficou só por isso mesmo. Essa é a segunda decoração que eu mais gostei de fazer e que o resultado final mais me agradou também. Tudo que tem nesse bingo é bem tranquilo de fazer. Aí eu quis me desafiar um pouquinho mais e coloquei bem no meio do bingo que eu devia ler toda a minha biblioteca de mangás que eu tenho no meu tablet. Agora o verdadeiro desafio vai ser eu conseguir ler toda a minha biblioteca antes da Polícia Federal banir todos os sites que eu uso para ler. Enfim, depois de chorar as pitangas aqui para vocês, teve alguns que eu achei um pouco interessantes, como ler um mangá que virou dorama. Um tempo atrás eu tava bem viciada em dorama, mas eu gosto mesmo são dos mangás coreanos. Eles são ótimos, são perfeitos, e tem muitos que já viraram dorama inclusive. Então eu pretendo ler pelo menos um desses. E também ler a novel de alguns mangás que eu gostei bastante. Parece meio contraditório da minha parte, mas a única novel assim que eu cheguei a ler nesse ano de 2025 foi a de um mangá que eu achei tenebroso. E como a autora tinha entrado em hiatus, eu queria muito saber o final da obra. Só que eu fui lendo e fui lendo cada vez mais, e eu percebi que o negócio só ia piorando, e nada de melhorar, nada de tudo se consertar. Eu sei que às vezes a vida não é só flores, mas gente, o que a protagonista passou, nem cachorro sofre na rua. Mas enfim, ainda falando dessa coitada, parece que o mangá dela foi finalizado, e eu vou dar uma olhada, porque eu ainda assim tô curiosa pra saber qual é o final dela. Enfim, parando de falar de mangá coreano ruim, tem alguns também que eu li que são ótimos, que são excelentes e que eu pretendo reler no ano que vem. Eu acho que eu não preciso esperar chegar no ano que vem para eu reler essas pérolas, mas é porque eu me conheço, eu vou ler tudo em um dia e aí eu vou ficar sem nada para ler depois. Eu também pretendo ler todos os mangás que eu tenho na minha estante. Não são muitos, mas os que eu tenho são muito bons e são poucos, né? Então acho que vai ser bem rápido isso, na verdade. Eu até gostaria de comprar mais, mas é porque eles são tão caros que às vezes não vale muito a pena. Nessa parte vai ficar escrito todos os mangás que eu li durante todo o ano. Eu sei que uma página não é o suficiente para anotar essa quantidade toda, mas conforme eu for precisando de mais páginas, eu vou decorando e adicionando nessa parte. Então, por enquanto, eu só fiz a decoração dessa parte, mas quando eu precisar de mais uma página desse tipo, eu venho aqui fazer a decoração e atualizar ela junto com vocês. Nessa lista aí de favoritos vai ser os mangás que eu vou passar pro meu outro caderno de leituras, que é literalmente focado apenas nos mangás que eu mais gostei. Então só tá os meus favoritos lá. Geralmente eu faço vídeo deles e posto aqui no canal, mas como não rende muito eu parei um pouco, mas eu já atualizei ele bastante e tem muitas páginas novas nele.
Talvez no final do próximo ano eu traga aqui, fazendo quase uma retrospectiva. Essa parte aqui eu gostei bastante e eu achei bem criativa, na verdade. E como eu leio diferentes tipos de mangás, eu acho que eu vou ter muito sucesso nesse desafio. Apesar de ser a primeira vez fazendo um caderno desse tipo, eu acho que agora, pra mim, não pode faltar mais a parte do gráfico, né? Pra ver o quanto eu li durante o ano, o lidos do ano também e a parte dos favoritos. Eu gostei muito do bingo também, mas eu não considero ele uma parte essencial. É mais pra ser interativo e divertido também. Outra coisa que eu fiz, mas eu não cheguei a mostrar aqui no vídeo, mas foi a parte de mangás abandonados. Essa parte não ficou muito grande, porque eu fiz ela debaixo do alfabeto, no espaço que sobrou. Eu espero não abandonar muitos, mas só Deus sabe a resposta. E essa foi a parte que eu falei pra vocês que ficou um pouco repetitiva. Eu fiz o que já estava dando certo nas outras páginas, nessa daí, porque era tudo a mesma coisa, então eu não queria fazer muito diferente. Então foi isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever, de curtir e até o próximo vídeo.